Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Palavras de Paulo para um carcereiro que estava desesperado. E faz uma pergunta: como é que ele poderá ser salvo? No capítulo 16 de Atos, vai narrar a segunda viagem de Paulo. Paulo, ele começa a segunda viagem dele missionária. E aí, no meio dessa viagem, o Espírito Santo de Deus impede Paulo de ir para um determinado lugar. Depois Paulo pensa em ir para outro lugar e o Espírito Santo de Deus interrompe, não deixa Paulo ir. Até que, a partir do versículo 9, vai narrar que Paulo teve uma visão. E aí, quando Paulo chega naquela cidade, naquele local, ele chega naquele lugar, encontra a Lídia, a vendedora de púrpura, tem toda uma pregação de Paulo. E aí o Senhor vai direcionando Paulo naquele caminho. Eu não vou narrar tudo, porque é só ler o capítulo 16, que fala detalhadamente. No decorrer desse caminho, Paulo é encontrado uma moça que ela tinha um espírito de adivinhação e dava muito lucro aos seus senhores. No versículo 17 vai nos contar, estava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E ela não fez isso um dia, dois, não, ela fez muitos dias. E Paulo se perturbou e voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Os seus senhores, vendo que aquela mulher tinha sido liberta, ficam com raiva e mandam prender Paulo. E Paulo e Silas, eles são açoitados naquela cidade, são expostos naquela cidade, apanham com açoites e são levados para a prisão. Na prisão acontece um terremoto muito grande. A gente pode até falar assim, né? Mas rapaz, ele estava fazendo bem, estava fazendo o que o Espírito Santo encaminhou. E muitas vezes o caminho em que a gente tem que trilhar causa dores, é doloroso, mas é em pró do Evangelho. Paulo ele estava focado em obedecer ao Senhor, independente das circunstâncias. Porque às vezes a gente se apega a tantas coisas e, e não deixa o Senhor trabalhar nas nossas vidas. Só que chega um momento em que a caminhada causa dor. Mas diferente de nós, que muitas vezes a gente, por conta de tão pouco, a gente para. Aqueles homens foram açoitados, foram levados cativos, cerrados naquela prisão. Mas, mesmo com dores, mesmo aprisionados, eles começam a adorar ao Senhor. O que é que você tem feito no meio da dor? Tem reclamado? O que é que eu tenho feito no meio da minha dor? Tenho reclamado? Tenho murmurado? Tenho parado de louvar? A gente só agradece quando tem algo. Mas quando as circunstâncias estão desfavoráveis, a gente reclama, murmura.
Mas é no meio da aflição em que os milagres são evidenciados. No meio da aflição, Paulo e Silas estavam cantando louvores a Deus. Eles cantavam, orava e cantava. No meio da dor, o que é que você está fazendo? Está jogado dentro de um quarto chorando? Está jogado dentro de um quarto se lamentando? Mas eu te digo neste dia, ore e louve ao Senhor. Coloque a tua dor aos pés do Senhor e adora. A mulher cananeia, ela, mediante a dificuldade, ela chegou aos pés do Senhor e não foi reclamar. Ela adorou. Em meio às críticas, ela não parou, ela continuou. Em meio às dores, Paulo e Silas cantavam e oravam. Orava e cantava, não sei como é que eles dividiram lá, se fizeram do mesmo jeito, cada um ora, outro canta, um canta, outro ora, não sei como foi. Eu só sei de uma coisa, que eles adoraram ao Senhor. Eu imagino aqueles prisioneiros sem entender nada. Porque uma pessoa, quando ela é jogada numa prisão, o que é que ela faz? Ela não festeja, não. Ela se lamenta, ela chora, ela fica triste. Ela não se alegra. Mas eu vim aqui para te dizer, se alegre. No meio da dor, no meio da afronta, se alegre, porque o Senhor está movimentando o céu ao teu respeito. Deus, ele nos surpreende. E aí ele foi e surpreendeu Paulo e Silas. Enquanto eles oravam e cantavam, o Senhor provocou um terremoto. Vai haver um terremoto espiritual na tua vida. Se você se posicionar como Paulo e Silas estavam posicionados, o Senhor ele vai mudar, vai balançar tudo. Aleluia. Estavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Vai ter plateia. Vai ter gente que vai só observar. Você assim, que estranho. Tudo isso acontecendo com ela e ela louvando, orando. Que estranho. Mas não sabe eles o que vai acontecer. E vai ser evidenciado. Aqueles que estão ao teu redor vai evidenciar o grande milagre que o Senhor vai fazer. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces da cadeia se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Glória! Não foi só de Paulo e Silas, não. Foi de todos. Aqueles que estavam observando Paulo e Silas cantar, até sem entender, porque as pessoas não entendem o trabalhar de Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa, que só tem que entender você. Você tem que entender que você tem que adorar. Você tem que entender que você tem que estar posicionado. Não é entender e saber o que Deus vai fazer, não. Você só tem que aguardar para que Deus faça.
E é um aguardar, um esperar sem parar de caminhar. Porque a gente tem uma noção de espera. Vou esperar aqui, esperar Jesus mandar, esperar Jesus fazer. Mas Jesus, o simples fato de eu dizer assim, espere, mas é um esperar sem você parar. No nosso cotidiano, né, quando alguém diz assim, espera aí, a gente para, a gente fica parado e aguarda aquela situação ser resolvida. Mas nesse contexto aqui, e no contexto espiritual, o esperar em Deus é caminhar com Ele. Caminhar com Jesus é esperar em Deus. Porque uma hora o Senhor vai chegar e vai agir ao teu respeito. Deus trabalha nas nossas vidas de várias formas diferentes. O meu milagre pode ser diferente do seu, o seu milagre é diferente do meu, o trabalhar de Deus na minha vida é diferente da tua e a tua é diferente da minha. Mas você não precisa entender, você só precisa obedecer. A gente está tão acostumado para poder fazer algo, a gente tem que compreender, tem que dizer, ó, é para fazer assim, 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 assim. Mas o Senhor está te dizendo, ó, espere somente e continue. E aí? Qual é a tua posição em relação a isso? Espera em Deus. Mas espere cantando. Espere orando. Espere caminhando para a casa do Senhor. Porque tu e a tua casa será salvo. Aqueles que estavam lá na prisão com Paulo e Silas evidenciaram o acontecimento. Enquanto eles estavam orando e cantando, aqueles outros presos estavam observando, estavam ouvindo. Enquanto você está orando e cantando, tem alguém ao teu redor aí, ouvindo. E não pense que está só nas paredes e vai parar, não. Porque a palavra de Deus, ela é afiada, como espada de dois gumes. Corta e vai até a divisão da alma. Talvez o Senhor colocou um louvor no teu coração e você nem está entendendo por que está louvando. Mas é porque alguém que está ao seu redor ali, ó, está precisando ouvir as palavras que saem da tua boca. Então, continua. Louva, ora, intercede, caminha. Às vezes você vai lá para a casa do Senhor e alguém diz, já vai de novo, não acontece nada. Sei por que vai andando tanto para a casa de Deus, vai para a igreja e não acontece nada. Vai para a igreja e a vida não muda. Mas calma. O terremoto ainda vai acontecer. Paulo e Silas provocaram um terremoto santo. E a gente vê notícias, né, sobre terremoto. Recentemente teve as notícias de terremoto na Venezuela, em outro lugar aí, que eu esqueci até o nome, parece que foi Colômbia. Mas, enfim, quando um terremoto acontece em algum local, é destruído tudo, é quebrado tudo, cai todas as paredes ao redor, às vezes a casa desaba, prédios desaba. Mas esse terremoto foi diferente. Aleluia! O terremoto foi diferente. Enquanto tu tá louvando, enquanto tu tá racamanaia, enquanto tu tá louvando, enquanto tu tá cantando louvores a Deus, Deus está providenciando um terremoto na tua vida.
Um terremoto para mexer com tudo. E esse terremoto aqui não caiu a casa, não caiu nada de estrutura de parede. Mas caíram, mas abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. O Senhor está abrindo portas para que você possa passar. As prisões de todos. Glória a Jesus. Aqueles que estavam só ouvindo, aqueles que estavam só criticando, porque talvez poderia ter alguém ali, poxa, eu quero dormir. Cala a boca que eu quero dormir. Poderia ter alguém ali assim. Que crente falador, fala demais, que voz alta. E não para não, é? A esses mesmo, que fica olhando assim e diz, oxe, não para de ir para a igreja não, é? As prisões caíram. Abriram-se todas as portas. Há portas se abrindo na tua vida. Há prisões, correntes sendo quebrado na tua casa. E você vai só olhar assim, ó. Eita, Jesus. Paulo e Silas só ficou olhando ali, ó. Mas a prisão, as prisões de todos. Glória a Jesus. Foram soltas. Todos aqueles que estão ao teu redor aprisionados vai ser solto. As portas que aprisionam vão ser abertas pelo poder do nome de Jesus. Você só precisa entender que o Senhor só quer isso de você. Ore, cante, caminhe, porque você vai testemunhar o grande terremoto. Assim, ó, as cadeias, pá, 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 caindo, abrindo a porta e você passando por ela. Aleluia. E aqueles que estão presos, aprisionados, que estavam só ouvindo, sendo beneficiado. Terremoto, o carcereiro chega e entra em desespero. Paulo, com grande voz, disse: não faças isso, estamos todos aqui. Aleluia. O Senhor salvou aquele homem, libertou aquele povo, salvou aquele homem. O mesmo que tinha aprisionado Paulo e Silas. E ele disse assim, e tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Vai chegar alguém dizendo para você: o que é que eu posso fazer? Como é que eu me salvo? Eu ouvi aqui, Deus falou comigo. Tu crê que vai chegar alguém e vai dizer assim: o que é que eu faço para ser salvo? E aí ele diz assim, ó: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Aquele homem foi salvo, ele e a sua casa. Paulo foi usado como instrumento, Paulo e Silas, para levar salvação
para aquele homem, para aquela família. E você vai ser um instrumento usado por Deus para levar a salvação de Jesus Cristo para essas vidas que estão te rodeando. Essas mesmas que criticam, calma. O Senhor, ele vai mover. E vai acontecer um terremoto tão grande que nem você vai entender direito o que está acontecendo. Mas você vai lembrar dessa palavra. Você vai lembrar desta palavra. Porque o Senhor, ele vai agir. Se coloque na posição que Deus mandou. Ore. Louve. Não pare. Continue caminhando. Mesmo ouvindo críticas, caminha. Mesmo ouvindo deboche, caminha. Porque sempre tem aquele, né? Vixe, canta nem canta. E vive cantando. Não sabe nada. Mas Deus está preparando a soltura de alguém das prisões do mal e vai usar a tua vida para alcançar muitos. Não é poucos, são muitos. E você vai ter notícia. Eita! Alguém vai procurar você e vai dizer: como é que eu faço para ser crente? Como é que eu faço para ser salvo? Como é que eu faço? Me explica. Aleluia. Aleluia. E você vai dizer: crê em Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Glória a Deus. Crê tão somente, porque a vitória é certa. Um terremoto vai acontecer aqui. E as cadeias que te cercam vão cair. Glória a Jesus. Crê tão somente, porque o Senhor vai te mostrar como ele vai fazer. Aleluia.